isso aí, pessoal. Chegamos à grande estreia do DutraCast, galera. E pra começar bem, eu trouxe um cara. Aí, tô com medo. O cara é polêmico, hein? Rafael Primo, ex-bolsonarista. Vou apresentar pra vocês meu convidado. Seja bem-vindo, Rafael. Valeu, meu Se mano. apresenta aí pro pessoal que a gente vai começar esse bate-papo. Valeu, Rafael também, né? Isso, é Rafael um prazer Dutra. estar aqui. É um prazer estar aqui no DutraCast, né? Vamos trocar ideia, conhecer um pouquinho de Rafael Primo. Muita gente quer saber, né? Da minha história de vida, enfim, né? Graças a Deus eu consegui dar um boom aí nas redes sociais. Verdade. Deu um crescimento aí, né? E isso é através de vocês aí que tá nos assistindo aí, né? E tô sendo convidado aí para podcast. Esse podcast aqui também que é super importante, que vai me ajudar muito também nas minhas redes sociais e levar a voz da esquerda também, né? Que a esquerda, infelizmente a esquerda, ela não soube se comunicar por alguns anos. Isso é uma verdade. Não soube se comunicar. Não é só se comunicar com a base, é se comunicar com a sociedade inteira. E nós precisamos justamente de pessoas que saibam se comunicar com a sociedade inteira. Não que eu seja o cara, eu sou o brabão, Não. Sim. Só que como eu sou ex-bolsonarista, então eu sei justamente como é que funciona a cabeça justamente das pessoas que são de direita e que pensam como a direita. E a esquerda, infelizmente, ela ficou muito atrasada na ala política em comunicação. Então, Rafa, não tem como a gente começar esse podcast. Vem até de vez pra provocar ele, pessoal. Olha aí, pra ele lembrar do Só passado faltou dele, amarelo. né? Só faltou o amarelo. Mas aí, vamos lá. Por que você virou ex-bolsonarista, Rafael? Bem simples, porque eu estudei. Rapaz. Bem simples. Esse é o discurso mais simples que tem e que é uma realidade. Deixei de ser bolsonarista porque eu estudei. Vamos lá, gente. Eu comecei com essa onda bolsonarista em 2015, 2016, quando teve o impeachment da Dilma. O Bolsonaro ele começou a crescer muito nas redes sociais, né? Ele no Super Pop, aquelas polêmicas todas, aquelas lacrações que ele utilizava. E eu era uma pessoa despolitizada. Sim. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Tenho vergonha. Se perguntasse pra mim naquela época o que era PIB, eu não ia saber te responder. Entendeu? Muita gente não sabe. Eu não ia saber te responder o que é PIB, o que é Selic. Sim. Entendeu? Eu não ia saber te responder. E tem muita gente aí que talvez não saiba ainda. Mas depois eu explico. E tá se perguntando o que é. O que é PIB? Mas você tá com a internet na mão, você pode pesquisar. Naquela época a gente não, né? Sim. Então, assim, o Bolsonaro ele cresceu muito naquela época, principalmente falando sobre segurança pública, a questão de segurança pública, né? É só você não fazer isso, pô, que você não vai pra lá, tal. Isso ganhou a sociedade, me ganhou. E como ele nunca foi presidente, como ele nunca foi do executivo, era uma incógnita, assim, por mais que ele tenha sido 20 e poucos anos como deputado do estado do Rio de Janeiro. Ninguém foca em deputado, vamos ser sinceros, né? Muitos não sabem nem quem votou no ano Sabe, se eu passado. perguntar quem você votou pra deputado na última eleição? Não vai saber. Para vereador, também não vai saber. Muita gente não vai saber. As pessoas focam muito no executivo, no governador que você votou, no prefeito que você votou e principalmente no presidente que você votou. Então, assim, o Bolsonaro foi deputado e tal, mas as pessoas não acompanham isso. E o Bolsonaro, ele conseguiu ganhar a sociedade com esses discursos e me ganhou também naquela época. Só que eu estudava teologia, e dentro da teologia tem as linhas teológicas. Agora tu vai fazer a internet pirar, mano. Eu estudava teologia. Tu é cristão, Eu sou cristão. teólogo, Não sou teólogo, eu estudei dei teologia. e eu não hoje gosto tu de falar é que sou teólogo. ex-bolsonarista de esquerda. Sou ex-bolsonarista e sou de centro-esquerda. Eu não falo que eu sou de esquerda, não, senão as pessoas vão achar que eu sou socialista ou comunista. Mas a gente pode ser cristão e ser de esquerda. Claro, tem diferença, tem nada a ver. Comente o que tu acha disso, pessoal. Tem nada a ver, tem nada a ver. Você pode ser de esquerda. O problema é que montar uma esquerda houve uma montagem sobre a esquerda dentro da direita que doutrinou a sociedade. Sim. Onde te ensinam que a esquerda é doutrinada. Não, é totalmente o contrário, tá? Na verdade, assim, ambos os lados doutrinam. Não existe nada fora. Não existe neutralidade na política. Eu sou neutro. Não, se tá falando de política, você não é neutro. Pra começar. A própria neutralidade, ela é pra não gerar conflito. Então é uma escolha. Isso, é uma escolha política. Não existe neutralidade na política. Se você fala de política, você não é neutro. Não existe. Eu sou neutro. Não. Só se você é muito leigo, cara. Muito, sabe, não conhece nada. Aí você pode até acreditar que você seja leigo, mas se você entende um mínimo de política, você não é leigo. Você tem alguma ótica política, né? Viés, Você né? tem algum viés, tem, com certeza. O problema é o seguinte, o Bolsonaro ele cresce muito naquela época, faz com que a sociedade adote ele,
né? Sim. Eu adotei, eu virei um dos soldados que ia para as redes sociais, brigar por ele. Foi pra porta de quartel? Não, nessa Não. época eu já tinha saído, graças a Deus, senão talvez eu tava preso hoje, entendeu? Graças a Deus, Senhor. Aí o que acontece? Até que dentro da teologia nós temos as linhas teológicas. Sim. E nas linhas teológicas você está certo de um lado e você também está certo de outro. Então isso me facilitou sair do bolsonarismo. Porque quando eu comecei a estudar ciências políticas, não de forma acadêmica naquela época, eu conheci um cara chamado Vini, que ele é professor de ciências políticas, e as coisas na minha cabeça ele veio desmontando. Eu falei, não, mas o Bolsonaro trabalha combatendo a corrupção. Aí ele perguntava, ele perguntou, o que o Bolsonaro fez para combater a corrupção? Aí eu, não, cara, ele... Aí ele, não, isso aqui. Ele vinha falando e veio desmontando tudo. Não, o Bolsonaro criou o Pix. Não, cara, o Bolsonaro não criou o Pix. O Pix foi criado no governo Michel Temer, pelo Banco Central, que não foi nem Michel Temer, foram funcionários de carreira. Sim. E tal. Isso já era uma ideia desde a época do governo Dilma, entendeu? Vem muito antes, inclusive, do próprio Michel Temer. Mas já estava pronto em 2018 no governo do Michel Temer. Já tinha uma implementação prevista para 2020, independente se fosse Bolsonaro ou Haddad que vencesse. Aí eu comecei eu não sabia. Aí ele me mostrou aqui, o Bolsonaro em 2020, ele não sabia que era Pix, numa entrevista lá. Ele ficou perdido, entendeu? Falei, caramba, eu achava que era dele. Ele falou, não era dele. Mas, tá? Rafael, muitas pessoas que estão assistindo a gente vai falar que você foi doutrinado. Você entra numa faculdade bolsonarista e aí, através ali das informações da aula, vão falar que você foi doutrinado. Por que você me garante que você não foi doutrinado? Existe doutrinação do bem e do mal, né? Sim. Assim, não tem como falar que eu também não fui doutrinado, não. Só que eu conheci os dois lados, né? Como é que você vai... É muito fácil você olhar só um lado de uma moeda. Quando você pega ali um pastor que vai falar sobre família, quando ele vai fazer um gabinete com um casal, ele pega só o marido? Não. Ele pega só a esposa? Se fizer, tá errado. Não, se fizer, tá errado, porque cada um vai ter uma versão. Sim. Ele tem que ouvir os dois lados. É aqui que mora o problema. As pessoas que são doutrinadas pelo bolsonarismo só escutaram um lado. E o outro lado lá foi demonizado justamente pelo bolsonarismo e as pessoas se fecharam para querer ouvir o outro lado. Porque se você quer entender sobre a esquerda, tu tem que ir na galera de esquerda, pô. Como é que você quer entender sobre a esquerda indo lá no pastor Silas Malafaia? Não, o que me irrita do pessoal que não querer estudar esquerda, algo do tipo, eles não querem ler os livros. Você fala de Manifesto Comunista, você fala de O Capital, de Karl Marx, é demonizado, é doutrinação. Isso. Eu costumo dizer, cara, o cara é de esquerda, mas o cara não sabe quem é Friedrich Engels, que criou o socialismo junto com Karl Marx, tá errado. Assim como eu também falo, eu sou de direita, mas tu não sabe quem é Adam Smith, tu tá errado. O pai do capitalismo. Então, é o pai do capitalismo, pô. E ele era contra monopólio, tá? Que inclusive Bolsonaro fez vendas de monopólio do Brasil, porque na prática é monopólio. No papel, não. A venda da Landolfo Alves, né? Que é a refinaria da Bahia, que atinge um raio de 800 quilômetros. É óbvio que é monopólio. Mas o dono do posto pode comprar uma gasolina lá da Petrobras, lá do Rio de Janeiro. Pode comprar, mas vai pagar conta de frete. É monopólio. Mas enfim, esse aqui é um outro assunto. Entendeu? Que minha mente viaja aqui. Que é tanta raiva que eu tenho por causa dessa doutrinação que eu passei. Mas vamos lá, vamos dando sequência. Então, o bolsonarismo, ele faz essa doutrinação. As pessoas não querem sair de dentro do bolsonarismo, né? Porque tanto que eles se fecham. Tipo assim, eles não recebem nenhum tipo de informação fora da bolha, não recebem nenhum tipo de conteúdo fora daquilo ali. Porque se receber, é conteúdo de esquerda, é esquerdista, é a favor do sistema. Sabe? Então, assim, eles pegam a pessoa muito de uma forma doutrinada, né? E se fecha, se blinda naquilo ali, né? Se blinda naquilo ali. Aí começam a falar que ser de esquerda é ser, eu não sei nem se posso falar essa palavra, eu vou falar ABO, ABO-RTO, que eu não sei se posso falar isso aqui na internet, entendeu? Então vou falar ABO, vou falar ABO, pra vocês entenderem. Ser de esquerda é ser ABO. Não. É ser macô. É ser macô, entendeu? Não. Nada a ver. Países de direita já liberaram isso. Países de direita já liberaram o ABO. Porque isso não é pauta de esquerda. Inclusive o próprio Estados Unidos, que a gente tanto imita. Isso. Pautas de esquerda é utilização do Estado para fazer distribuição de renda. Porque a esquerda compreende que a desigualdade social ela não é algo natural. Ela precisa ser combatida com a utilização da força maior, que é o Estado. A direita, ela já acredita que é algo natural e o mercado vai se ajustando,
Entendeu? É basicamente isso. Isso é ser de esquerda, isso é ser de direita. Pode ser de esquerda com Estado eficiente e pode ser de direita com Estado grande. Isso não quer dizer, a direita quer Estado mínimo. Mentira, isso não é esquerda e direita, isso não tem nada a ver com lado político. Você pode ter um governo de direita que seja grande, por exemplo, período militar. Sim. Tinha um Estado gigantesco e os caras eram de direita. Entendeu? E temos países nórdicos da Europa, por exemplo, que são países que têm um governo justamente mais eficiente, mais enxuto, que é a social-democracia, que é de esquerda, tá? Social-democracia é de esquerda. Os melhores países do mundo, do planeta, não é de direita, são de esquerda. Islândia, Dinamarca, Noruega, França, Portugal. Mas agora foi para um governo de direita. Sim, concordo. Teve alguns países ali que teve uma questão do governo que foi de direita, mas majoritariamente foram governos sociais-democratas, que é a junção de Karl Marx com o capitalismo, que surgiu... Bom de cada lado. Isso, pegaram o lado bom do Karl Marx, que é a questão de melhoria do setor trabalhista, de programas sociais, sim, de distribuição de renda, com a utilização do que o capitalismo proporciona, né? Que o capitalismo é modo de produção. Capitalismo não é direita, existe capitalismo na esquerda. Socialismo e comunismo é algo específico da esquerda. Sim. Mas o capitalismo não é algo específico da direita. Capitalismo ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita. Tá? Capitalismo é modo de produção. Não é teu celular que você vai compartilhar. Não. Então se você é socialista, você tem que compartilhar seu celular. Não. Isso aqui é bem de consumo. Capitalismo, socialismo e comunismo. Sim. Modo de produção. O que acontece? No comunismo, não tem Estado. O dono da Samsung, estou dando só um exemplo aqui, sim, o dono da Samsung é a classe trabalhadora. Mas Samsung, se quiser patrocinar a gente, que estamos aqui, tá? Isso. Não liga para aquele vídeo que eu falei lá da questão da isenção dos impostos de vocês não, tá? Apaga aquilo lá, senão vocês não vão querer patrocinar um amigo aqui. Entendeu? Comunismo, a classe trabalhadora é dona da Samsung, que é um modo de produção. Sim. Né? É onde se produz a Samsung. Não é o aparelho celular. O aparelho celular é do indivíduo. Ele não tem que socializar o celular dele, tá? Socialismo. O dono da Samsung é o Estado. Capitalismo. Ele abre um leque para poder ser Estado, poder ser a classe trabalhadora ou apenas um dono. Eu vou jogar, uma lenha na fogueira. É um modo produtivo privado. Sim, eu vou jogar uma lenha na fogueira que os meus alunos eles não entendem isso. Vou botar aqui a Petrobras. A Petrobras é uma estatal controlada pelo Estado. Quem escolhe o presidente da Petrobras é o próprio presidente da República. Só que eles não entendem que a Petrobras ela não é uma empresa para criar lucro. Ela é uma empresa para criar bem-estar social. Isso. Ou seja, se eu tenho que segurar o preço do diesel, se eu tenho que segurar o preço da gasolina, até eu puder, para não gerar um frete alto devido ao seu Juscelino Kubitschek, que deixou a gente escravizado dos caminhoneiros. Nada contra os caminhoneiros, pelo amor de Deus, tá? Mas aumenta o diesel, vai aumentar também a ideia dos produtos, dos preços, né? Isso. Então, o papel da Petrobras é segurar o preço até onde ela puder. Para quê? Para trazer o bem-estar social. Só que a galera não entende isso, acaba investindo na Petrobras, porque é um investimento sólido. O que vai acontecer? Eles querem lucro. E a Petrobras não é criada para dar lucro, ela é criada para dar bem-estar social. Isso. Então, o sonho de alguns liberais, capitalistas, vamos dizer assim, é privatizar a Petrobras, o que seria um erro. Por quê? Porque aí estaria mão entregue ao capital estrangeiro que não está ligando para o bem-estar social do Brasil. E você de direita, você de esquerda, nós dependemos de centro, eu não tenho opinião. Você acaba sendo afetado pela Petrobras. Isso. Você querendo ou não. Por quê? Porque ela não é criada para dar lucro, ela é criada para dar bem-estar social. Isso. Assim, a Petrobras, ela foi criada em 1954, na época do governo, no governo Getúlio Vargas, justamente por quê? O Brasil viu-se que o Brasil tinha petróleo, mas nós não tínhamos como extrair, nem como refinar, nem nada. Então, o que eles fizeram? Em vez da gente ficar sofrendo os impactos do preço do petróleo mundial, da gente ficar importando, vamos pegar o que a gente tem aqui, vamos criar uma empresa que a gente arranca daqui mesmo, vai ficar mais barato, e a gente utiliza essa empresa para abastecer o nosso modal ali de transporte, de tudo, Sim. né? Tudo plástico, porque não é só combustível, tá? É plástico, borracha, tudo vem do petróleo, tá? Até o chiclete, irmão. Isso, vem do petróleo.
Então, assim, vem do petróleo. O que acontece? Então, a Petrobras ela foi criada para... Toda estatal, gente, ela é criada justamente para bem-estar social. Sim. Não quer dizer que ela não possa dar lucro. Ela pode dar lucro, sim. Mas também não quer dizer que ela também tem que viver em déficit, dando prejuízo para o país. Exatamente. Também. Não é o objetivo dela Não dar lucro, mas pode ser secundário. Isso. Mas o papel principal de uma estatal é servir a sociedade, porque a estatal é nossa. Sim. Se ela é nossa, então ela tem que nos servir. O problema é o seguinte, quando chega em 2016, de 1954, quando foi criado, 53, até 2016 não tinha uma coisa chamada PPI dentro dela, paridade de preço de importação. Nunca foi colocado isso dentro dela. Como que era feito? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, que muitos dão. Quanto que custa um sanduíche na perto da tua casa? Custa R$10. Aí o que ela faz? Ela pega ali o preço de custo dela, que foi R$5, e vai botar um valor mínimo ali, né, para lucrar em cima daquele sanduíche. Por que ela não bota um preço muito alto? Porque senão quem está na concorrência ali perto dela vai ganhar dela. Isso é concorrência. Quando se fala de petróleo, não tem concorrência. Não existe concorrência em ramo petroleiro, não existe. Existem estatais e existem as 5 irmãs. As 5 irmãs, entendeu? Que na verdade eles detêm o monopólio mundial do petróleo. Então por isso que é necessário, na questão energética, na questão de combustível, ter uma estatal. Isso não significa que não podemos abrir o mercado para que outras empresas petroleiras entrem no nosso Brasil. Isso não significa isso, você pode até permitir, mas você precisa de uma estatal para servir a sociedade, porque a gente está falando de soberania. Sim. E quando você fala de soberania, existem 4 modalidades principais, que é energia, combustível, comida e água, que é algo que sem isso a sociedade não sobrevive. A sociedade pode sobreviver sem um transporte público, ela pode sobreviver sem... que é muito difícil também, tá? Mas ela consegue ainda sobreviver. Infelizmente, no Brasil, até saneamento básico a pessoa está vivendo. Isso. Não era para viver. Isso, mas ela consegue sobreviver. Sim. Mas existem setores que a sociedade... Por exemplo, comida e água. Como é que você vai sobreviver sem comida e sem água? Então você precisa de uma estatal cuidando ali para que tenha comida e para que tenha água. Né? Aí você entra na questão da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que faz controle infracionário justamente de comida. Aí você entra na Águas Rios, que privatizaram, infelizmente, aqui no meu estado, que o preço da água ficou um absurdo. Sim. Mas nós temos, no mundo, se eu não me engano, acho que são 6% de água potável, e no Brasil são 4% desse... Aquífero Guarani. Aquífero Guarani. Isso, exatamente. Então assim, precisa justamente de uma estatal. Para quê? Para servir a sociedade. E aí, Rafa, eu vou trocar de assunto e vou deixar o assunto mais polêmico para você. A gente falou muito de Petrobras. E o próximo petróleo do futuro são as terras raras, aonde alguns políticos do Brasil querem entregar essa riqueza para os norte-americanos ou para a China, coisa e tal. E o nosso sonho, do brasileiro, é criar uma estatal para isso. Só que é o seguinte... O Donald Trump, há pouquíssimo tempo, 1 ou 2 semanas, ele transformou, não sei nem se eu posso falar, né, mas vou falar aqui, as facções criminosas em terrorismo. Pô, Dutra, você é contra terrorismo, coisa e tal. Não é isso. Mas eu queria que o Rafael falasse a opinião dele sobre essa questão de ligar a ideia de transformar essas facções criminosas em terroristas e essa questão da terra rara brasileira. Porque eu, como professor de história, eu não consigo desvencilhar um do outro. Existe, Rafa, na sua opinião, nesse meio político, essa jogada? Então, se a gente for fazer uma análise aí dessa questão, eu gosto sempre de dar exemplo pegando 2 coisas, cara. Eu gosto de fazer isso aqui para ficar desenhado. Sim. Facção criminosa, são terroristas? Facção criminosa, são terroristas? Sim. Vai pra caixinha do sim. Sim. Entendeu? Mas quando a gente fala assim, Estados Unidos caracterizou as facções criminosas como terroristas. Não é só como terroristas. Aqui tem um leque para baixo, que dá a possibilidade para os Estados Unidos colocar, sabe o quê? Sanções econômicas sobre empresas brasileiras. Caracterizar como terrorista é o de menos. Eles são terroristas, eles praticam terror na sociedade, nós sabemos, fazem um monte de coisa. Por que nós, da esquerda, somos contra essa categorização das facções criminosas como terrorista? Por conta da lei norte-americana. Porque agora eles estão possibilitados de poder colocar sanções econômicas em empresas brasileiras. Eu vou dar um exemplo aqui, foi falado de Petrobras. Eu vou dar só um exemplo aqui bem básico, vamos lá. Petrobras, ela tem o capital aberto, tá na B3 ali na Bolsa de Valor, né? Qualquer pessoa pode fazer investimento na Bolsa de Valor da Petrobras. Você vai lá comprar lá ações da Petrobras.
Vamos supor que a Petrobras tenha escritório, tenha uma movimentação em dólar lá nos Estados Unidos, certo? A Petrobras, ela não sabe quem são seus investidores. Até sabe, mas são milhares de pessoas ali. Vamos supor que uma dessas milhares de pessoas seja um laranja de uma dessas facções. Aí ele vai tomar sanção. Aí o que acontece? Pode virar uma sanção lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode congelar bens da Petrobras. Os Estados Unidos pode tomar ativos da Petrobras por conta dessa lei antiterrorista. Sim. Porque caracterizou essas facções como terroristas. Não é que elas não são terroristas, deixando bem claro, elas são. Ninguém está defendendo facção, não é isso. Pelo amor de Deus. O problema é a consequência desta lei, entendeu? E existe uma outra questão também, que aí a gente olha para a história do mundo. Estados Unidos, ele gosta muito de invadir países que não têm bomba atômica. Sim. Que tem um recurso natural que eles que tanto tem um querem. recurso natural que eles querem em abundância. Prova disso é a Venezuela há pouco tempo. Exatamente. Eles não querem invadir a Rússia. Não. Não quer invadir a China. Não quer invadir a França. Nem a Coreia do Norte. Nem a Coreia do Norte. Ué. Porque tem bomba aqui, né? Os caras têm bomba, então eles não são doidos. E também eles não querem, lutam tanto pela democracia, mas, por exemplo, alguns países que são ditadores, mas não tem o que lhe interessa a ele, como Saladino, como o próprio Haiti, eles não querem levar a democracia para lá. O Haiti não interessa. O próprio Colômbia. A Venezuela não é a maior exportador de droga. Se eu não me engano, acho que é a Colômbia. Sim. Mas por que vai para a Colômbia? A Colômbia não interessa. É a Venezuela, que é o maior polo de petróleo mundial. É importante falar isso na internet mundial. também, tá, pessoal? A gente não tá defendendo Maduro, a gente não tá defendendo o ditador, pelo amor de Deus. Mas é uma coincidência. Você acha que é uma coincidência eles quererem só esses países estratégicos para eles? Né? Eu vou fazer uma particularidade. Eu acho que a prisão do Maduro foi um verdadeiro teatro, ali meio combinado entre o Maduro e Donald Trump, ali, né? Para poder eles agaranhar a Venezuela. Porém, não sei se o Rafael vai concordar comigo, eu acho que quando as pessoas comemoram que os Estados Unidos, ele agora classificou esses criminosos como terroristas, meio que a gente está decretando a falência do Exército Brasileiro. Meio que a gente está decretando a falência da nossa polícia. Porque se fosse decretado pelo nosso presidente, seja ele seu Lula, que não decretou, seu Bolsonaro, que não decretou, por que não decretou no tempo deles? Será que se decretasse no tempo deles, o Exército não faria esse papel? Não invadiria? Agora, não adianta nada invadir e não trazer um projeto social, que eu já vou tocar nesse assunto já. Mas você acredita, Rafa, que essa ideia, a gente estaria ali, as pessoas que estão comemorando, que agora o Donald Trump vai invadir, meio que a gente não está jogando o nosso exército tão querido pro lado de escanteio? Na verdade, assim, o Brasil ele tem condições, armamentos, para poder combater isso aí. Por que não se combate? Falta de interesse público. Sim. Né? Falta de interesse dos nossos líderes, né? E quem tem que decretar isso, no caso, é o governador de estado, que, por sinal, o nosso Rio de Janeiro majoritariamente são governantes de direita, ligado ao bolsonarismo, né? E, infelizmente, de 4 para cá, ou 5 para cá, tudo foi preso, né? Sim. A única que não foi presa ali, se vocês forem ver, foi a Benedita, que é de esquerda, não foi presa, governou o estado do Rio de Janeiro e nunca teve processo sobre questão de... Enfim. Então, quando a gente olha essa questão, o governador tem que decretar uma GLO, uma garantia da lei e ordem, aí pede para o presidente justamente para entrar as forças as forças federais para combate disso. Só que o problema não é só esse, o problema é políticas públicas que também tem que vir junto. Por exemplo, tem que ter políticas públicas no próprio setor de carceramento, de cadeias, porque não adianta você pegar um jovem ali, tem 18 anos, tem que ser preso, tal. Beleza, fez merda, tem que ser preso, tem que pagar pelo que fez. Só que tu vai pegar ele e vai jogar ele dentro de uma facção, vai jogar ele lá no Bangu, tal, da facção que faz parte. Tu acha que esse garoto vai ser... Daqui a pouco ele vai ser solto, pô. Mas ele vai ficar 10 anos preso. Tá, mas ele vai ser solto. Sim. Ele vai ficar 30 anos. Tá, mas ele vai ser solto. Ele vai ser solto. Ele vai voltar pra sociedade. Na verdade, hoje a cadeia é uma faculdade do crime, né? Isso. Porque assim... eu roubei um celular e aí... Mas é pra punir. Tá, sim. Beleza, é pra punir, concordo. Só que ele vai ser solto. E vai voltar pior. Ele vai ser solto. Então, precisa ter políticas públicas voltado nas cadeias. Tem que ter política pública, entendeu? Sim. Então, assim, é um jogo de coisas que... E vamos para voltando ao assunto da questão... O que acontece? Historicamente, os Estados Unidos,
quando ele quer algum recurso natural, ele nunca vai dar uma declaração na televisão assim, ó, nós estamos invadindo a Venezuela porque nós queremos petróleo. Eles não vão fazer isso. Claro que não. Sempre tem um cavalo de Troia. Sempre vai ter, eu tô combatendo o tráfico, eu tô combatendo drogas, eu tô combatendo isso, eu tô combatendo aquilo. Só que quando você olha na prática, eles tomaram justamente o controle do petróleo lá na Venezuela. E ele declarou, não sei quantos milhões de barris de petróleo vai ser dos Estados Unidos. Caramba, vocês foram lá para resolver um problema, agora vocês estão pegando petróleo dos caras, que papo é Em esse? algumas escolas, a Venezuela já é o próximo estado dos Estados Unidos, já tá lá a bandeirinha dos Estados Unidos pintada. Então, esse que é o problema. Aí você olha no Iraque, mesma coisa, fizeram lá no início do milênio, né? Sim, o Irã agora. Irã, Iraque. Mas eles têm arma química, tá? Cadê as armas químicas? Ninguém achou até hoje. Ninguém achou até hoje. Aí foram lá e pegaram o quê? Recurso natural da terra. Sim. Aí, então, assim, quando você olha essas questões, aí isso cria um perigo para o nosso país. Por quê? Porque nós somos o segundo país do mundo que mais tem terras raras, que são 17 elementos químicos, metais ali, né? Sim. Que é para fabricação de tecnologias modernas. Sim, baterias, carros elétricos, satélites. E os Estados Unidos ele não tem esses recursos. O Brasil tem. E o primeiro país do mundo que mais tem é a China, só que a China já diminuiu as exportações para os Estados Unidos. Então, ficou refém de quem? Do Brasil. Aí, só que tem um porém também, o Brasil não tem equipamento para fazer extração dessas terras. Sim. Então, é necessário, às vezes, fazer uma parceria com quem tem essa extração. Ou criar uma forma, o país criar uma forma de fazer essa extração, porque esse é o futuro. Esse que é o futuro. Né? Nós temos ali uma empresa no Brasil. Eu não vou dar spoiler, não. Porque isso aqui vai servir para uma outra situação que eu vou passar. Mas, enfim. Uma outra situação que eu vou passar. Entendeu? E, infelizmente, no governo Bolsonaro, nós não tivemos avanço sobre isso. O próprio Bolsonaro não quis colocar essas facções como terroristas, porque ele sabe que isso afasta futuros investidores. Um cara que está lá nos Estados Unidos, um cara que está lá na Europa para fazer investimento na Bolsa de Valor aqui do Brasil, o cara vai pensar, agora, se essa empresa aí tiver com algum investidor que esteja ligado a alguma facção criminosa, e essa empresa, ela tem escritório nos Estados Unidos e tem movimentação de dólar dentro dessas empresas. Se os Estados Unidos meterem uma sanção nessa empresa e congelar bens dessa empresa, vai quebrar meu investimento, não vou investir. Então isso afasta investidores, Sim. entendeu? O problema, gente, não é combater o crime. Todo mundo quer que combata. Só que os Estados Unidos não está vindo para combater crime, ele está vindo para fazer sanções por conta também do PIX. Sim. Por quê? Vou explicar. 2020, quando foi criado o PIX, que veio do governo Michel Temer, não é Bolsonaro que fez o PIX. Bolsonaro nem sabia que era PIX em 2020, no ano de lançamento, ele não sabia o que era. O Bolsonaro não sabia. O repórter perguntou para ele não sabia. E o PIX foi criado no governo Michel Temer e o PIX é 0800. E o PIX iria ser taxado pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes não conseguiu fazer essa taxação, trazendo a antiga CPMF. Ih, rapaz, vai chover comentário agora. Trazendo a antiga CPMF, justamente para fazer tributação ali para impostos sobre o PIX. Mas ele viu que não era popular tal, e não avançou. Mas a ideia era do Paulo Guedes, do ministro do Bolsonaro. Sim. O PIX não era do Bolsonaro, mas o Paulo Guedes queria taxar o PIX. Isso quebrou empresas de Mastercard, Visa. Não quebrou a empresa. Ela deixou de ganhar bilhões de reais, baixou o lucro, porque as pessoas pararam de pagar no débito. E o débito tem uma taxazinha ali de 1%, 0,5%, 1,5%, que acha que não é nada, mas bota a movimentação de bilhões, trilhões, movimentando durante um ano no país. Sim. Então, assim, a empresa deixa de ganhar. E o Pix veio justamente de modelo 0800, não paga, né? Sim. Não paga. E o Brasil é muito bom, tá, em segurança digital. Sim. O Brasil é um dos top 1, top 2 do mundo em segurança digital. O Brasil é muito bom nisso. Ele tinha que explorar mais isso, o Brasil, entendeu? Nós temos o Pix, na Europa tem um outro modelo lá, mas não é tão eficiente quanto o nosso Pix. O nosso Pix é brabo demais, filho, é muito bom. Agora, Rafael, tem muita gente que não sabe, mas você tá vindo aí, né, pré-candidato a deputado federal. E não tem como a gente fugir dessa polêmica. Já tivemos a escala 6x1, estão querendo reduzir para a escala 5x2, daqui a pouquinho inventaram a escala 4x3 e essa semana estão querendo votar a escala 7x0. A gente, cada vez mais, a gente não sabe que escala de trabalho vamos trabalhar. Te faço uma pergunta. Caso eleito, qual vai ser sua posição na Câmara dos Deputados Federais sobre esse assunto? 5x2. Por quê? 5x2. Olha só, gente. Muita gente defende a 4x3.
4x3. Eu sou a favor do trabalhador ter pelo menos 2 dias de folga. Né? Por quê? Isso precisa ser testado no mercado. Gente, vamos ter responsabilidade aqui, tá? Vamos ter responsabilidade, tá? Eu sou um cara de esquerda, mas por que eu não sou a favor da 4x3? Porque você tá saindo de uma 6x1. Sim. E você vai pegar também um mercado bem mais amplo que está na 5x2, que já está na 5x2. E você vai reduzir para 4x3. Então você vai reduzir justamente a produtividade do nosso país. E nós precisamos crescer a produtividade, mas eu também não sou a favor de crescer a produtividade chicotando as costas do trabalhador. Então uma escala 5x2 ela fica mais flexível para quem está numa 6x1, concorda ou não? Sim. Então, uma 5x2 é o suficiente. No momento. Deu certo, a gente conversa de novo. Deu certo, a gente começa de novo, exatamente. Só que, Rafael, assim, uma preocupação esse preço alguém vai pagar, né? Vamos dizer ali que fique muito caro para o empresário, tem que contratar mais. E aí a gente tem essa bipolarização. A esquerda achando que é a salvadora do trabalhador e a direita, de um lado, achando que é a salvadora do empresário. Como que a gente vai resolver essa questão dele ficar em casa 2 dias e esse empresário ele não ter esse prejuízo para depois até mesmo descontar no trabalhador com uma demissão em massa, Sim. aumentando os produtos? Qual seria, assim, a sua proposta para isso não acontecer? Porque você não é só deputado da esquerda, quando você é deputado... Sou deputado do Brasil. Do Brasil. Então você tem que pensar no trabalhador, mas também tem que pensar no empresário. Como você faria isso? Então, primeiro que o mercado ele sempre se ajusta. Ele se ajusta naturalmente, ele se ajusta. E estamos falando de uma redução de 10%, porque 44 horas reduziu para 40. Sim. Então é uma redução de 10% na escala. Tá? E a gente também, ao mesmo tempo, está falando de um aumento no valor hora trabalhada do trabalhador. Tá? Então aquele trabalhador que vive fazendo hora extra, o valor dele vai ser maior justamente por conta dessa redução. E dentro dessa métrica de redução de 44 para 40 horas, você não pega muitas empresas. Já existem milhares de empresas que já estão na 5x2. Algumas estão na 4x3. Sim. Apenas os políticos que estão na 3x4. Tá? Aquilo ali é privilégio deles. Tá? Cara, deles. não entra na minha cabeça... Isso aí eu vou falar pra você. Não entra na minha cabeça um político que ele falta 200 e poucos dias de trabalho. E é faltar, tá, pessoal? A gente não tá falando de feriado, a gente não tá falando de férias. A gente tá falando de falta. Falta não justificada. E esse cara não votar a favor da redução da escala 5 para 5x2. Porque pra mim isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Porque pra mim, pro cara votar pra continuar a escala 6x1, ele tinha que ser um exemplo, pra mim, de empregador, de empregado. Não faltar, não ir embora, não fazer rachadinha, não fazer corrupção. Isso que você tá fazendo, político, é um absurdo. É um absurdo. No mínimo que você tem que ser é verdadeiro e não hipócrita. Porque enquanto o nosso trabalhador tá trabalhando na escala 6x1, sem faltar, porque quando falta é descontado, quando falta... Vocês não. Vocês não fazem isso. Então, isso pra mim é uma hipocrisia. Agora, voltar aqui pro Rafael. Rafa, a gente tem aqui, vamos reduzir a escala 5 para 2, a esquerda é a favor, aí a direita não é a favor, em ano de eleição, eles não aguentam a pressão, aí daqui a pouquinho vamos para 4x2, do nada, magicamente, vamos para 4x3, desculpa, para 4x3, aí eles se arrependem, aí agora a escala 7x0, aonde que o povo está nessa bipolarização, Rafael? Então, microempreendedor, muita gente confunde, no Brasil, microempreendedor... 90% dos microempreendedores do Brasil não tem funcionário, tá? 90%. É solo. O cara é sozinho, tá? Não tem funcionário. Aí, a maioria dos empregos são gerados por empresas de médio tamanho e de grande tamanho, de grande porte. Essas empresas, elas não vão quebrar não, amigo. Pode ter certeza que não vai quebrar não, por causa de redução de 10%. E isso, na verdade, existem estudos que pode até melhorar na questão de índice de desemprego, Sim. ter uma redução, porque vai ter mais pessoas Atrativo. contratadas, e também existe um estudo também que diz sobre a produtividade do próprio funcionário, porque você pode colocar funcionário lá para trabalhar 18 horas e você colocar um outro funcionário que ele faz a mesma coisa em escala menor, porque o cara é mais produtivo. Sim. Né? Então, existe essa questão, mas para a gente não dar palpite errado, para eu também não falar que é A ou B, nós precisamos justamente fazer esse experimento e ver como que o mercado vai se adaptar na escala 5x2. Porque, mas teve uma redução do crescimento do PIB, teve uma redução... Tá, mas reduziu quanto? Aceitável. É aceitável, é compreensível. Por quê? Porque, você está reduzindo realmente, você está reduzindo a produtividade do país. Vamos supor que reduziu. Mas olha para o lado positivo.
Pô, o cara vai ter mais um dia de folga, cara. O cara vai ter mais um dia pra estar com a família. Eu acho que ele vai ter prazer em trabalhar. Porra, eu já trabalhei na 6x1. Trabalhei na 6x1. Eu ganhava um salário mínimo e trabalhava na 6x1. É horrível, cara. Você chega do trabalho, você vai descansar no dia seguinte, no outro, você já volta a trabalhar de novo. Sim. Entendeu? Assim, isso é desumano. Só mudou o nome, né? A escravidão acabou. Mas criaram a escala 6x1. Trabalho análogo. Pô, e o pior, geralmente quem tá na 6x1 não ganha salário alto, não. Os que ganham salário alto é justamente estar na 5x2 ou na 4x3. Bancário, por exemplo, as pessoas que trabalham em banco, eles trabalham de segunda a sexta. Sim. Setor industrial, geralmente, de segunda a sexta também. Profissão, professor. Entendeu? A gente é aurista, a gente não trabalha, raramente a gente trabalha aos sábados. E vou ser muito sincero, a gente, professor, quando trabalha aos sábados, tem gente que reclama ainda. 2, 3, 4 sábados no mês, né? Isso. Então, assim, é voltar a ter prazer em trabalhar. Ninguém tá aqui falando que a gente tem que ser vagabundo, que a gente não gosta de trabalhar. É que a galera, ela romantiza uma coisa que não é pra ser romantizada. Não. E outra coisa, esse papo de, não, eu sou que nem o Nicolas Ferreira fazia. Nicolas Ferreira falava exatamente, vou falar o nome dele, Dani, tô nem aí. E ó, Nicolas, se prepara que se eu for pra Brasília, esses teus caosinhos que tu ficar contando aí na rede social, eu vou te quebrar todinho em argumento, tá? No bom sentido, que eu não tô a fim de tomar processo seu. Não tô te ameaçando, não. Isso aqui é no argumento, te quebrar no argumento, deixando claro. Entendeu? Esses caosinhos que você me enganou muito, tá? Você me enganou muito. Também já foi uma Nicolete, não? Não, nunca fui, não. Tô brincando. Nunca fui nunca fui Nicolete, não. Nunca fui Nicolete, tá? não. É ele que quis ser chamado de Nicolete, porque ele botou a peruquinha loura lá, então é com ele mesmo, irmão, entendeu? Ele que quis ser chamado, aquela lacradinha lá. Aí o Adriles foi fazer igual, não ficou maneiro. Não ficou maneiro. O Nicolas até passou batido, mas ficou muito feio, Adriles, pelo amor de Deus. Ficou muito feio. Tu quis imitar o Nicolas ali, na moral. Seja original, cara. É verdade. Seja original. Isso aí a gente não tem que falar do Nicolas. Não, ele é original. Não, ele é bom em argumento e tal, só que ele é bom em argumento com quem não entende política. Com quem entende política, ele toma pau, toma lavada. E tem que ter equilíbrio emocional com ele, porque o Nando Moura debateu com ele, cara bom, tava ganhando no debate, mas aí perdeu o debate porque, porra, deixou o Nicolas entrar na mente dele, ficou nervoso, quis bater no Nicolas, aí deu mole, pô. Vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer esse aqui um corte. Nicolas, Rafael Primo tá chamando você para um debate. Faça esse vídeo chegar até o Nicolas lá em Minas Gerais, pessoal. Aqui, ó, no DutraCast, tá aqui, não vai regar. Tá chamando você, Nicolas, para um debate. Será que esse debate acontece aqui no DutraCast? Será que ele sai lá de Minas Gerais para vir aqui no Recreio, nosso estúdio aqui, para fazer esse debate com o Rafael Primo? Duvido, não vai não. Duvida, Rafael? Duvido, ele não vem não. Ele não debate mais com ninguém, cara. Ele chegou num patamar que ele tá muito grande. Ele é vamos botar, de influência, ele é o 01 da direita hoje. Você pode ver que até nos vídeos que tem no Congresso lá, ele é o cara do meio. Ele Presidenciável, tu acredita? Eu acredito que no momento, no retrato do momento, se ele vem como candidato para presidente, ele ia ser um problema com o Lula. Melhor do que o Flávio? Popularidade. Nome não. Cara, eu não sei porque eu teria que... Eu não gosto foi o que eu te falei, eu não gosto de trabalhar muito com opinião, entendeu? Eu já olhei alguns projetos do Nicolas Ferreira. Assim, ele recebe em torno de 40 milhões de emenda ali pra mandar pro Estado. Então, é óbvio que vai fazer alguma coisa. Todo deputado faz alguma coisa, gente. Todo deputado faz. O problema é o que ele faz. Eu fiz uma ponte ali, tá, mas tu recebe 40 milhões, tu tem que empenhar esse dinheiro em alguma coisa, em algum lugar. Então, assim, quando tu fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá, todo deputado faz isso. Eu quero saber o seguinte, por que você foi contra o fim da escala 6x1? E depois mudou de ideia. Aí, olha como é que ele é, olha só. Existem políticos que pensam na reeleição e existem políticos que pensam na sociedade. Sim. Olha a ideia do Nicolas Ferreira. Falou mal pra caramba da escala 6x1, do fim da escala 6x1. Falou mal pra caramba. Gravou vídeo. Eu sei que tem empresários por trás. Deve ter empresários na cabeça dele. Cara, faz, porque vai quebrar. E eu entendo ele é deputado, o telefone dele deve tocar os empresários lá, o velho da van. Pelo amor de Deus, cara, Nicolas, convence a sociedade para não passar esse fim da escala 6x1. Eu preciso me manter bilionário, entendeu? Enfim, então assim, eu entendo o lado dele, ele é deputado e tal, e ele tem um lado da direita que é bem a cara da direita. Seus eleitores, querendo ou não? Tem. Então, olha só, o cara que pensa na sociedade e o cara que pensa na reeleição.
Eu sou contra o fim da escala 6x1. Sou a favor entre o diálogo entre o funcionário e o patrão. Vai te a merda, que isso não funciona. Isso não existe. Não funciona. Quem detém o poder que vai determinar. O patrão detém o poder. Por conta da lei da oferta e demanda, que o desemprego ainda está acima de 5%, não é pleno emprego. Então, tu não quer trabalhar na 6x1 não? Então tá bom. Procure outro. Procura outro emprego. Esse é o Tchau. diálogo do brasileiro com o patrão. Por quê? Porque existe a lei da oferta e demanda na questão do desemprego. Se nós tivéssemos um desemprego de 2%, de 1%, aí o patrão, não, vem. O patrão ia ficar desesperado atrás de funcionário. Não, vem, eu te aceito. Vem, é 5x2 que tu quer? Até 4x3 eu te aceito. Mas não é assim que funciona, a lei da oferta e demanda. Entendeu? Então vamos lá. Eu sou contra o fim da escala 6x1, sou a favor do 6x1. É contra. Mas na hora de votar, votou a favor. Aí depois gravou o vídeo. Depois que der errado, a culpa não é minha. Mas eu votei a favor. Mas eu tô tirando a responsabilidade. Meu irmão, seja original, parceiro. A Júlia Zanata, bolsonarista, aquela que fica com um negocinho de rosa na cabeça, né? Eu acho que é uma coroa de flores que eu acho que ela parou de pensar, né? É uma coroa de flores que ela parou de pensar. Nossa, ela é muito ruim. Não sei como é que usou poder eleger essa mulher dessa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas enfim. A Júlia Zanata, pelo menos, cara, ela foi original. Kim Kataguiri foi original. Sim. Sou contra. Sustentou. Na hora de votar, sou contra. Agora o Nicolas Ferreira, eu também sei fazer o jogo. Meu irmão, tu ficou com medo de perder eleitores. Meu irmão, se a classe trabalhadora se organizar, se juntar, não vai ter nem 46 mil de salário para deputado. Não. Tô falando de esquerda e direita. Sim. Não vai ter. Eu costumo dizer pros meus alunos, eles pedem meio pra comparar o povo, né? Eu falo pra eles que o povo é um rato. Por que um rato? Se você correr atrás do rato nessa sala aqui, ele vai correr e acabou. Agora, se você espremer muito esse rato no canto, a única solução que ele tem é te atacar. Exatamente. Então, o que acontece? O fim da escala 6x1 botou o rato muito encurralado. Exatamente. E desculpa até a se sociedade, você não vai acordar, Rafael. A sociedade mas é atacou. uma estratégia de trazer essa escala 6x1, essa redução em ano eleitoral, tanto da esquerda como da direita. Sim. Pelo amor de Deus. Se eu estou jogando poker, as minhas melhores cartas eu vou deixar pro final. Claro. E é o quê? O que é essas cartas? É a escala 6x1, é a taxa da blusinha, tá? Que foi retirada. Isenção de imposto de renda também que teve. Isenção de imposto de renda. Desculpa, gente. Isso tem que ser falado, isso Sim. é uma verdade. Mas, Dutra, isso é populismo. Eu quero que se dane. É porque é pro povo mesmo. É pro povo. É porque assim, cara, o político, e eu entendo esse lado do político. Eu entendo o lado do Nicolas Ferreira. Sim, também. Eu entendo o lado dele. Ele precisa fazer o que ele acredita, mas ao mesmo tempo ele também tem que pensar na reeleição. Sim. O problema é quando ele coloca só pensando na reeleição e faz com que o povo seja prejudicado. Sim. Porque assim, você olha o governo de esquerda, todo governo de esquerda sempre tem algo de bom para a sociedade. Em que sentido? Tivemos isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o fim da escala 6x1 que passou agora, Sim. Nós tivemos o programa Pé de Meia, nós tivemos algumas coisas no governo de esquerda que não tem no governo de direita. No governo de direita, que foi no governo Bolsonaro, salário acima da inflação não tinha. Só no final. Quando chegaria no final, redução da gasolina, redução redução da gasolina até 31 de dezembro. Sim. Ia voltar a pancada toda em janeiro de 2023. Mas tem que ser muito inocente para não achar que isso são medidas eleitorais dos dois lados. O próprio Bolsa Família, que ele aumentou ali em 2022, ele botou uma redução na LDO para 2023, Lei de Diretriz Orçamentária para 2023. Sim. Entendeu? Agora, Rafael, isso aí eu vou bater. Nenhum presidente, nenhum deputado, senador tem peito para tirar o Bolsa Família. Seja de direita, seja de esquerda. Não tem peito. Não tem. Eu sou liberal, eu sou neoliberal. Não tem peito. Porque se fizer isso, o povo vai pra rua. É o que eu falei de espremer o rato. O povo vai pra rua. Não sei se você vai lembrar que teve um ano que saiu um boato que a Bolsa Família ia acabar e a galera foi pra Caixa quebrar a Caixa. Eu não lembro disso aí não, mas vou te falar, o Bolsa Família, gente, é investimento, sabia? Que não é gasto. Por quê? Vou te explicar. Existe um estudo que a cada R$2 que vai pro Bolsa Família, R$3 volta pra sociedade. Como? Muita gente vai perguntar, tá maluco? Tá botando a cada R$2 que vai pro Bolsa Família, como é que volta 3? Primeiro, esse dinheiro vai fomentar o comércio naquela sociedade, né? Nós temos uma carga tributária hoje de 32% na média, então 32% já volta pro governo desse dinheiro, já volta. Na média, tá? Da carga tributária. E o que acontece? Ele fomenta a economia naquela localidade e o governo deixa de gastar dinheiro com saúde, principalmente, saneamento. Por quê? Porque se você dá dinheiro para a sociedade para matar fome, sim, aquela criança que está usando... mas a minha vizinha usa para usar droga. Tá, sua vizinha usa para usar droga, mas se você for olhar no nível macro
grande, a maioria da sociedade utiliza para comprar comida. É a utilização para comprar comida. Ah, mas a minha vizinha usa para tomar cerveja. A sua vizinha usa para tomar cerveja. Isso é anedota, tá? Isso é algo muito da pessoa. Quando a gente olha uma massa, a sociedade utiliza para comprar comida. Então, se a criança está comendo, ela não vai baixar no hospital doente, Sim. desnutrida. Entendeu? Entendeu? E não vai dar o quê? Porque quando a pessoa baixa no hospital, vai utilizar o Sistema Único de Saúde, tem gasto, aquilo ali não é de graça. É com impostos. Você vai pagar tem que pagar o honorário do médico, tem que pagar o remédio que ela vai tomar, porque o remédio ela vai pegar lá na farmácia popular ou vai pegar no próprio hospital dando de graça. E isso é gasto. Então, quando você dá o Bolsa Família, você evita um percentual de que iria baixar no hospital já não vai mais baixar. Mas você acha justo uma pessoa que recebe Bolsa Família, quando ela arranja um emprego, ganha um salário mínimo, ela perdeu o Bolsa Família? Cara, eu não tô muito antenado, vou te ser sincero. Porque eu acho que, se eu não me engano, acho que não perde mais agora. Eu acho que tem um período aí. Eu não sei te responder exatamente como é que tá essa situação agora, porque ele vive mudando. Sim. Vive mudando. Eu sei que teve uma saída de pessoas do Bolsa Família. Teve 1,5 milhão de empregos, mais ou menos, 2 milhões de emprego. E acho que 70% eram pessoas que estavam no Bolsa Família e justamente encontraram um emprego de CLT, carteira assinada, tal, estão no emprego formal. Teve essa redução, justamente. E é bom, porque que acontece, cara? Quanto mais se diminui pessoas do Bolsa Família mantendo a mesma regra, claro, né, cortando na caneta, quanto mais se diminui pessoas do Bolsa Família, é sinal que o Brasil está crescendo, é sinal que o Brasil está prosperando, é sinal de que o Brasil está melhorando o setor de desemprego, o desemprego está diminuindo e as pessoas estão ficando menos dependentes de programas sociais e bolsas. Entendeu? E porque é muito melhor dar a vara de pescado que o peixe, é um fato, mas existem situações que é necessário dar o peixe, né? Sim. A própria Bíblia fala: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Tu vai dar o que pro cara que tá com fome? Emprego? Tu tem que dar um prato de comida pra ele na hora, pô. Ele tá com fome, dá comida pro cara, pô. Senão você entra Ou vai dar oração? Senão você entra igual na época do jesuíta, né? Vai dar oração pro cara que tá com fome? Eu te dou um pão, mas só se você falar um glória a Deus. Eu te dou um pão, mas só se você votar. A gente volta no tempo jesuíta, tempo do colonialismo, tempo da República Velha. Aí é complicado. Mas, Rafael, eu sou um cara periférico, né? Eu sou um cara de Nova Iguaçu, nascido e criado em Comendador Soares. Abraço aí pra galera de Comendador. E hoje eu moro em Madureira, continuo periférico, né? Da Zona Norte, suburbano. E não tem como a gente não falar disso, tá? Você tá vindo candidato a deputado federal. E aqui no Rio de Janeiro existe como posso falar, uma regra, existe uma tradição. Ano de eleição é ano de megas operações em comunidades, onde a galera acha bonito 160 corpos no chão. E assim, o Dutra vai defender bandido? Não vou defender bandido não, porque, assim, pena dele eu não tenho. Porém, se eu voltar lá no Complexo do Alemão, onde foi feita essa mega operação, acabou a boca de fumo? Acabou as drogas? Acabou? Não. Continua lá. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que não é o deputado federal que cuida disso, eu sei que é o governador. Mas, pela sua experiência política e o que você tem visto na sua vida, como fazer o tráfico não ser um moedor de jovens? Porque morreram 160 pessoas e agora deve ter lá 300, 400 pessoas que substituíram esses 160. Eu queria só, antes de passar a palavra, eu vi um documentário muito interessante do delegado Bernardo. Eu queria parabenizar o senhor. No documentário, é filme de ação mesmo, mercenários, todo o resgate do delegado Bernardo, que é um herói. E a primeira entrevista dele, a primeira palavra dele foi: eu me consolizo com as mães. Porque, gente, mãe é mãe. Eu posso ser um bandido, eu posso ser um drogado, eu posso ser o que for, que a minha mãe vai continuar me amando, como essas mães amavam seus filhos. Então, pena dele eu não tenho pena da mãe. Mas como fazer, Rafael, essas mães não continuarem chorando por esses jovens sendo moídos pela máquina de moer do tráfico? Então, primeiro a gente precisa entender que existe uma cultura, principalmente dentro das comunidades. E essa cultura é nada mais, nada menos do que a própria realidade de onde eles vivem, né? Alguns dos jovens entram justamente por conta da necessidade, mas existem alguns que entram porque quer mulher, quer poder, influência, aí fuma um baseadozinho ali, pá, aí acaba sendo seduzido. Por quê? Pô, o moleque tem 16 anos, 14 anos, não tem condição de comprar uma motinha, aí vê lá, pô, o moleque com 16 anos lá, de motão, de motão, acaba sendo seduzido por ele. Né? Ele acaba entrando naquela vida ali. Como fazer ele não se seduzir por aquilo ali? Primeiro, precisa ter políticas públicas dentro das comunidades, né? Políticas públicas dentro da comunidade. Não adianta você entrar, matar 100,
Porque o filho do cara que morreu, agora se revoltou com o Estado, ele vai entrar. Ele não ia entrar, mas agora ele vai entrar. E existem diversos casos que acontece Sim. isso, tá? Ele não ia entrar, mas agora ele vai entrar, o filho do cara, porque mataram o pai dele. Então, assim, cortar a cabeça do dragão, aquele dragão que sempre nasce 2 cabeças depois, a gente já aplica isso há muitos anos no Brasil. E não funciona. Não mesmo. Não reduz. Vamos aumentar a pena. Aumentar a pena. O Brasil aumenta a pena há 30 anos. Aumentamos o crime de feminicídio, aumentamos o crime de crimes hediondos de 30 para 40 anos. E continua aumentando o número. Lembrando que isso não tem nada a ver com o governo Lula. Porque quem cuida da segurança dos estados são governadores. O presidente da República, ele disponibiliza a verba, que, por sinal, é o maior investimento em segurança pública na gestão do governo Lula. Tá? Então, o que acontece? Quem cuida é o governador de estado, que, por sinal, no meu estado não é de esquerda, é de direita. Há muito tempo já. Há muitos anos. E tá essa questão aí. Então, primeiro, precisamos fazer políticas públicas dentro do setor carcerário. Políticas públicas. Não adianta você pegar um jovem ali de 18 anos, jogar ele dentro de uma situação onde tem criminosos de alta periculosidade, porque aquele jovem daqui a pouco ele vai sair, e ele vai sair pior do que ele entrou. Sim. Ele não vai deixar de continuar no crime, entendeu? Hoje quem manda dentro dos presídios justamente são as facções. Então precisa de política pública justamente dentro dessas facções, dando educação também para esses homens que estão lá dentro, né? Dando educação, dando programas sociais, projetos sociais, né? A igreja mesmo também, eu sou muito a favor, a igreja entra muito, tira muita gente justamente dessa vida. Quando ela não se preocupa com política, né? Quando ela não se preocupa com política, exatamente. Que nem teve um famoso aí, né? Não preciso nem falar o nome dele. Não preciso falar o nome dele. Eu não tenho lado! Aí botou 5 de joelho no púlpito dele, mas os 5 é do mesmo lado, coincidentemente. Mas enfim. O que você diria pro cara que está nos assistindo agora, que fala que a esquerda fala da ideia da proteção da vítima da sociedade, que o bandido é uma vítima da sociedade? Você sabe que a esquerda é muito conhecida por isso. Isso. Como você faria esse cara enxergar da forma que você enxerga? Então, existe um meio termo nisso aí. Não é vítima da sociedade, mas também tem a ver com a sociedade. Sim. Entendeu? Não é nem muito lá, nem muito cá. Isso aí, cara, é questão de compreensão, é ótica, né? É ótica, não adianta. Ideologia é uma ótica que a gente enxerga, é uma lente, né? Então cada um vai enxergar de uma forma. Não adianta você só prender, só matar, se você não leva a política pública de educação. Por exemplo, você pega o mesmo jovem que hoje está no tráfico de drogas lá no complexo. Ele tem hoje 16 anos, ele está lá de fuzil. Se você pega ele, esse mesmo jovem, desde o seu nascimento, e bota ele num país desenvolvido, onde tem educação, onde tem segurança, onde tem... Esse jovem ele entraria para o tráfico de drogas lá naquela região? Muito provável que não. Porque naquela região lá tem educação, tem conscientização, tem políticas públicas, a cultura é diferente, né? A cultura é diferente. Então, tudo mexe aonde vai chegar. Sim. Tudo mexe aonde vai chegar. Qual é a política pública de um deputado federal com responsabilidade para resolver esse problema da criminalidade? Não adianta você mandar... Primeiro que quem manda na polícia militar e polícia civil não é o deputado. É o governador. É o governador de estado. Não adianta você mandar o governador mandar a polícia entrar na comunidade e depois ir embora. Não. É a operação enxuga-gelo. Aí vai lá pra mídia. Bonito. Engraçado que ele vai pra mídia. O governador vai pra mídia. Porque assim, desculpa até te cortar, gente, pra mim, a polícia é o último estado entre o bem e o mal. Só que a polícia, infelizmente, é usada por peões, né? Como peões por esses políticos, tá? Não tem como a gente não achar isso. Eu entendo quando a população vai falar para mim que a polícia vai entrar atirando, mas eu não vejo uma outra solução, pelo menos assim, nessa parte mais rápida, né? Vamos botar assim. Só que eu sou professor há 19 anos. Eu já vi, ninguém me contou não, quando tem mega operações, filhos de policiais tendo crise de pânico na sala de aula, tendo crise de ansiedade em sala de aula. Como que faz para uma diretora, para uma professora, para uma inspetora ou coordenadora avisar um filho que a mãe ou o pai foi ferido ou muitas vezes foi morto? Só que essa politicagem de ideologia faz o policial ser odiado quando não deveria. Quando, na verdade, ele deveria ser o herói. Olha que interessante. Você pega ali no ensino médio, olha que bacana, um projeto, um dos que eu tô pensando, tá? Se você coloca um setor industrial
de fabricação de alguma coisa dos alunos em fora de horário de expediente ali da escola, ele poder ter a disponibilidade de trabalhar e receber por aquilo ali. Por exemplo, fabricação de alguma coisa e receber dentro da própria escola. Tem um setor que é voltado para jovem aprendiz. Sim. Entendeu? Dentro da própria escola. O governo federal, o governo estadual, a prefeitura... Tirar esse garoto da rua. Ela faz um investimento justamente para esse garoto poder receber um salário também digno, tá? Sim. Não é pagar R$100 por mês, não. Um salário digno. Dele poder fabricar sapato, fabricar alguma coisa ali e ganhar dinheiro. Então, esse jovem, muitos deles vão deixar de olhar o tráfico como uma opção para ganhar dinheiro. Entendeu? Sim. Pô, vou trabalhar dentro da própria escola. Entende? Então, isso é um dos projetos que eu tenho pensado de fazer isso na parte educacional. Engraçado que olhando assim parece até um projeto de direita, né? Da ideia do empreendedorismo, da inserção no mercado de trabalho, né? E é interessante, eu vi um vídeo seu interessantíssimo, né? Cara, a gente vive hoje num tempo, se a lei é boa, mas ela é de direita, eu não quero porque eu sou de esquerda. Ah, mas a lei é boa, mas é de esquerda, eu não quero porque eu sou de direita. E a gente deixou de pensar... em propostas para a gente pensar em ideologia. Existem propostas que ela cabe de acordo com o seu tempo. Sim. Entendeu? De acordo com o seu tempo. Se você voltar no passado e falar sobre os caras que querem tomar os meios de produção para o comunismo, tal, eles seriam tratados naquela época como eles seriam os liberais daquela época. Sim. Eles seriam os liberais daquela época. Hoje não, eles já não são os liberais. Então, assim, é de acordo com o cenário do que a gente vive. Hoje, seria interessante fazer uma proposta dessa dentro das escolas, de colocar os jovens no seu ensino médio ali, fora do horário de expediente, para trabalhar. Para aqueles que são voluntários, para receber dinheiro, receber. Entendeu? Então, isso é uma proposta bacana. Você tem que focar no setor educacional. Por favor. Setor educacional. O setor educacional, ele é necessário. Outra coisa, universidade. Aqui eu vou criar um problema aqui. Cria aí. Vou criar um problema. Se a universidade é pública, ela tem que ser justamente para o público. O problema é que o público, dos que vêm para camada mais pobre, não tem acesso. Cara, isso me lembra uma frase minha que é muito interessante. O garoto estudou a vida inteira no colégio público, mas quando chega na faculdade ele vai para particular. E o garoto que estudou a vida inteira no particular, na faculdade ele vai pro público. Nada contra, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Hoje, eu faço ciências políticas. Mas não faz sentido. Eu faço ciências políticas. Eu estudo numa universidade particular. Uma faculdade particular. Estudou a vida inteira no colégio público. Basicamente. Isso na minha cabeça não faz sentido. Basicamente. Então, assim, precisa, e eu tô falando aqui, governo de esquerda tem que ver como é que resolve esse problema. Sim. Porque eu vi uma vereadora de São Paulo fazendo uma crítica ridícula, falando que exame do Enem não é de admissão, é para mandar embora mesmo, não interessa se você não se preparou. Não sei se você viu quem é aquela Eduarda. Cara, assim, é desconhecimento. Sim. É desconhecimento total de como que vive uma sociedade, de como que se projeta. Totalmente. Você não pode comparar um filho de um cara de classe média, classe alta, que estudou num Mosqueiro de São Bento, que estudou numa escola boa, no Pio XII, numa escola particular boa. Sim. E pegar um cara que estudou numa escola municipal dentro de uma comunidade. E não é só isso não, Rafa. A ideia de colocar esse garoto pobre numa escola particular por bolsa, sabe, não garante nada não, porque os meios para ele chegar lá, por vezes não tem, que é uma internet rápida, que é uma comida, que é uma segurança em casa. É diferente, não é só colocar o garoto lá, né? Ah, ele não fez porque ele não quis. Não é assim. Isso. Né? Eu acredito na meritocracia? Acredito. Desde que todos partam do mesmo ponto. E todos usam os mesmos equipamentos. Então, resumindo, não existe meritocracia. Não existe, porque ninguém parte do mesmo ponto. Enfim, então é basicamente isso. A questão da segurança pública, ela tá atrelada na questão educacional. Sim. Então, o foco tem que ser educacional. Não é só entrar dentro da comunidade e matar um monte de gente, Sim. matar vagabunda e morre um ou outro que seja inocente. E assim vai a operação enxuga-gelo, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. E o setor prisional não ter políticas públicas lá dentro. Você só coloca pessoas, só vai abarrotando pessoas lá dentro, abarrotando. E não resolve o problema, porque aquelas pessoas uma hora vai sair. Sim. Uma hora vai sair, porque o Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de morte. Entendeu? Verdade. Então o problema não está resolvido, o problema está ali no estoque, tá no almoxarifado. Sim. Uma hora ele vai sair. Rafa, a gente tá chegando já. Nossa, gente, tá muito bom esse papo, a gente tá chegando ao final. E eu queria falar algo pra você. Quando eu
joguei seu nome aqui como convidado, muita gente achando um absurdo. Como que um cara era bolsonarista, agora ele vira lulista? Eu queria falar o seguinte pra você. Porque eu Eu estudei. conheço um monte de gente da década de 90 que era lulista, era petista, e hoje é bolsonarista, gente. Não tem problema mudar. Pelo amor de Deus, a gente chegou numa ideia. O Rafael falou uma coisa aqui muito interessante. Eu acredito que tem muita gente que não quer deixar de ser Bolsonaro por vergonha. Por uma ideia de que, não, se eu voltar atrás, coisa e tal. Então, eu queria fazer 2 perguntas pra você, tá? Sobre isso. Você tá vindo a candidato, né? Não sei se vai ganhar, espero que sim, boa sorte pra você. Mas qual é o legado que você quer deixar pro povo carioca como deputado federal? Então, só tem um detalhe, tá? Muita gente votou no Lula e virou bolsonarista. Eu era bolsonarista e votei no Lula. Mas qual é a diferença de mim pro cara que votava no Lula e virou Bolsonaro? Eu faço faculdade de Ciências Políticas. Você não. Então é basicamente isso. Essa é uma grande diferença. E pra quem acha que não, vem pro debate comigo que você vai ver a diferença que é. Aqui no DutraCast, hein? Faço questão, hein, pessoal? Vem pro debate comigo que você vai ver a diferença. Mas defenda Bolsonaro. Tem que defender Bolsonaro na minha frente. E aí, Entendeu? ó, fica o desafio, hein? Só entrar em contato aqui, ó. Deixa aqui pra você, ó. Prof. Rafael Dutra, segue lá, tá? Rafael Primo, segue lá também, aceitou o nosso convite. Mas voltando pra você. E aí? Então, Qual é o legado que você quer deixar? Então, o legado que eu quero deixar dentro da esquerda, eu preciso hoje, o que eu vejo que tem a maior necessidade, não é só votar a favor do que a esquerda, dos projetos lá da esquerda, mas também votar projetos bons. A esquerda, ela caiu, infelizmente, dentro do mesmo poço que a direita. Sou contra. Por que você é contra? Porque veio da direita. Não, você tem que analisar o projeto. O projeto é bom? Veio lá do Kim Kataguiri, o cara é de direita. Porra, mas o projeto é bom. Ótimo. Veio do Nicolas Ferreira. Pô, mas o projeto é bom. Vamos votar a favor. Porque o povo tem que estar em primeiro lugar. Então a gente não vai ver isso. Se você for eleito, a gente não vai ver isso. No que depender de mim, não. E eu já conversei isso com o partido. Olha o compromisso, hein, gente? No que depender de mim, não haverá isso. Porque senão eu vou ficar pensando na minha reeleição. É isso que vocês querem? Que eu fique só pensando na minha reeleição? Porque se for isso... Assim, e inclusive tem pessoas seguidores meus, que criticaram esse meu posicionamento. Não, mas você tem que... Eu falei, então você tá no lugar errado, irmão. Tá no lugar errado. E hoje o que você diria... E o legado... Não, o legado que eu quero deixar é o seguinte, levar um bom esclarecimento dentro do Congresso, né? Uma boa comunicação sobre essa questão das facções serem caracterizadas como terroristas, explicar justamente para a sociedade o que é isso, porque muita gente acha que, tá defendendo vagabundo. Não. A esquerda é a boa. Não. Todo mundo é contra. Eu sou contra. Só que existe o tempo inteiro na sociedade. Está acontecendo. Nesse exato momento está acontecendo. É um caso de saúde pública. É um caso de saúde pública. O que você prefere? Que a tua filha, que a tua irmã faça em clínica clandestina? Açougue. Em açougue, porque ela vai fazer. Ela não vai deixar de fazer porque você não quer. Não é porque você é cristão que você não quer que ela vai fazer. Ela vai fazer. Não adianta você falar que não. Ela vai tomar um negocinho lá, entendeu? Ela vai fazer. Ou você prefere que ela faça por um profissional? Eu sou contra. Todo mundo é contra. Você não faria? Eu não faria. Claro que não. Eu vou ser avô agora. Minha filha tem 18 anos. Que isso, cara? Eu vou ser avô. Legal. Então, assim, sou contra, mas vamos tratar com responsabilidade que a gente está tratando uma nação, a gente não está tratando os nossos interesses, estamos tratando o interesse de uma nação. O que é menos pior? Existem coisas na sociedade que é menos pior, entendeu? Sim. Então você tem que diminuir os impactos daquilo que é ruim, sim, entendeu? Sobre legalização de... drogas. Que não está no plural, tá? Sim, é de uma específica. É de uma específica. Muita gente acha que é liberar... Não, sim, não é liberar isso. É liberação de uma só. Quando você proíbe, você fortalece quem? O monopólio. Quem é o monopólio da venda? Hoje o traficante. Exatamente. Então, se você libera e bota para vender na farmácia, bota para vender numa padaria, por que eles não vendem cerveja? Porque cerveja é liberada. E o álcool é a droga que mais mata no planeta. Então, isso tem que entrar no debate brasileiro. Você olha lá, os países da Europa, Estados Unidos, em alguns estados, é liberado. E não são de esquerda. Não são de esquerda. Eu acho engraçado, né? Só pra gente encerrar. A esquerda venceu no Brasil, vou para Portugal, porque lá em Portugal não tem nada que vai ter aqui no Brasil. Mas lá em Portugal, o abo é liberado, a macô é liberada, o governo é de esquerda e o brasileiro vai para lá ser imigrante. Por muitas vezes, infelizmente, sendo tratado mal. Exato. Para subempregos. Exato. Para deixar bem claro aqui. Então, eu quero levar debate público de maneira consciente, de maneira responsável para dentro do Congresso e acabar, porque assim, me perdoa, cara, me perdoa você que é bolsonarista, você foi enganado.
Você foi enganado. Sim. Olha só, gente. Cada caixinha no seu quadrado. Político. Não tem nada a ver com o negócio de família tradicional. Ai, porque eu sou a favor de Deus. Não. Isso é tudo caô. Isso é tudo cortina de fumaça. Sabe pra quê? Pra na hora de votar o fim da escala 6x1, eles votarem contra. E você tá apoiando esse cara. Na hora de aumentar o salário mínimo acima da inflação, ele votar contra. E você tá apoiando esse cara. Na hora de isentar imposto de renda pra quem ganha 5 mil reais, ele votar contra. E você votando nesse cara. Sabe por quê? Porque ele é de Deus. Não, cara. Sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina assim, ó. Os filhos das trevas enganarão até os meus filhos, que são os escolhidos. E esses caras se passam por cristão, que não tem nada de crente, meu irmão. Quando você tem que analisar o político de maneira crua, de maneira como que ele vota, quais são os projetos dele, por que ele é contra. Faz sentido na tua cabeça alguém trabalhando 6 vezes por semana, tendo um dia de folga para ganhar um salário mínimo? Faz sentido na tua cabeça? Ah, mas vai quebrar a economia. Como que vai quebrar a economia se grandes mercados nem tá na 6x1, já tá na 5x2? Então assim, pega a visão desses caras. Quem tá por trás desses caras? Quais são os projetos deles? Aonde que eles batem? Por que eles não batem no 1 trilhão que os banqueiros receberam, mas querem bater no Bolsa Família? Pega a visão, cara. Pega a visão desses caras. São lobo em pele de cordeiro. E, infelizmente, é a bancada do agro, é a bancada da bala, é a bancada dos pastores. Tu vê que é a mesma agenda. É a mesma agenda e mesmo discurso simples. Mesmo discurso simples com assuntos complexos. Então, pessoal, esse foi o Rafael Primo. Rafael, te agradeço aí. Galera, estreou o DutraCast, galera. Peço vocês para seguir o meu canal, DutraCast, lá no YouTube. Segue o nosso convidado, Rafael Primo. Você vai ver muito ele nas plataformas digitais, que ele vai vir candidato ele é pré-candidato a deputado federal. E aí fica a vocês. Trouxe ele mostrou suas propostas. E aí eu não tô aqui para convencer você a votar em ninguém, mas sim para mostrar as propostas, tá ok, pessoal? Brigadão. Galera, até o próximo. Já lá nas redes sociais, vou anunciar o nosso próximo convidado ou convidada. Ah, Dutra, você só convida a galera de esquerda. Não é, gente. É a galera de esquerda que aceita meu convite. Se você é de direita, conhece alguém e quer vir aqui no DutraCast, tá aberto aqui para o debate, para apresentar as propostas. Beleza, pessoal? Galera, fui. Beijo. Até o próximo episódio, galera.